Bom dia a todos. Eu me chamo Carlos André Silva Lima, sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Amazonas, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, PPG-CARP. Vou agora apresentar o meu plano de tese de doutorado, intitulado Análise de Sustentabilidade da Piscicultura do Tambaqui sob diferentes sistemas de manejo e intensificação. O trabalho pertence à área de concentração Uso Sustentável de Recursos Pesqueiros, na linha de pesquisa Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros. Sou orientado da professora doutora Kedma Cristina Yamamoto e co-orientado do professor Dr. Jackson Pantoja Lima. Começo com uma introdução do trabalho, falando um pouco sobre o crescimento da aquicultura e, mais futuramente, tratando dos impactos da atividade com relação ao desenvolvimento e ao crescimento dessa atividade, que estão relacionados ao desenvolvimento do meu trabalho. A aquicultura vem crescendo de forma expressiva nos últimos anos, né? O incremento de novas tecnologias, aumento da capacidade de produção e o adensamento com o uso dessas tecnologias, né, e novas pesquisas desenvolvidas, a atividade vem utilizando cada vez mais recursos, né, e esse crescimento vem influenciando diretamente no uso desses recursos de um modo geral, os recursos naturais. Esse aumento está relacionado a vários fatores, mas basicamente eles têm relação direta com a demanda de pescado mundial, que vem aumentando também com o aumento da população mundial. Então, a atividade, o setor tem se adaptado, tem levado a uma pressão por demanda de pescado devido a esse aumento em relação à pesca. A demanda de pescado. Isso também está relacionado com a estabilidade da captura de pescado no mundo, a captura em ambientes naturais. Alguns dados da FAO mostram que a atividade de piscicultura ela está compensando essa estabilidade da captura, né? Então, hoje nós temos aí, mundialmente, cerca de 177 milhões de toneladas sendo produzidas mundialmente de pescado, sendo que desses, pode ser visto aí no gráfico, cerca de 122 milhões de toneladas são oriundos da piscicultura, nos quais 87,5 milhões são diretamente relacionados à produção de animais aquáticos. Isso, para se ter uma ideia, corresponde a cerca de 57% da produção mundial de pescado. Ou seja, a produção de pescado está aumentando e como a pesca vem vem estabilizando ao longo do tempo, se encontra estabilizada, né, ali cerca de 80 milhões de toneladas, a piscicultura está cumprindo esse papel de abastecer o mercado mundial com pescado, né? E para se ter uma ideia também, os dados da FAO também mostram que esse movimento da atividade da aquicultura é uma atividade também muito importante mundialmente, sendo que ela corresponde aí, ou ela equivale em produção e em movimentação financeira a cerca de 281 bilhões de dólares, em dados levantados aí da FAO 2022 para o ano de 2020. Então, é muito expressivo esse incremento, né, esse desenvolvimento da aquicultura mundialmente. Nisso, a atividade, com seu crescimento, ela vem também mostrando ou ela vem gerando
alguns problemas que também já são obtidos ou já são descritos por alguns autores, né? Valente, por exemplo, e Omudsen e Nobaile, 2019, Valente 2021, já demonstram algumas características dos impactos ambientais da aquicultura, né? Então, nós temos aí alguns impactos relacionados à descarga de efluentes, a questões relacionadas à ameaça à diversidade genética com a introdução de espécies exóticas, disseminação de doenças não só no ambiente aquático, mas também para seres humanos, conflitos sobre disputas de uso de recursos e do território. Então, já vem sendo descrito com o aumento da atividade que os recursos estão sendo disputados ou estão sendo utilizados de forma que a atividade não está acompanhando esse crescimento e devolvendo a qualidade dos recursos da forma adequada. Nisso, existem as pressões para que a atividade ela se desenvolva de uma forma correta, né? Então, outros autores, juntamente com esses que eu citei, né, Boyd, por exemplo, e as próprias informações da FAO e outros autores, eles já têm mostrado uma preocupação com o que a gente chama de aquicultura sustentável. E essa aquicultura, ela leva em consideração alguns pontos referentes à preservação, né, ou algumas características que envolvem a preservação do habitat, o uso adequado dos recursos, capacidade de rastreabilidade e controle do processo produtivo e uma maior transparência do setor perante a sociedade, né? Inclusive, tem surgido ultimamente, né, ou nos últimos anos, pressões da sociedade civil com relação a essa transparência, ao uso desses recursos, né, e a o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, né? Tem se propagado bastante a relação, a introdução de selos de qualidade ambiental, né? Boas práticas de manejo e assim por diante, que tem influenciado ou levado a esse desenvolvimento adequado da aquicultura. Mas, bom, o que seria, no caso que a gente chama de aquicultura sustentável, o que seria o desenvolvimento sustentável, no qual a aquicultura estaria inserida? O desenvolvimento sustentável é um termo criado, né, junto com outros termos relacionados a diversas discussões no setor produtivo mundial, que tem uma relação direta ao uso do que a gente chama de tripé da sustentabilidade, né? Esse conceito que leva em consideração a qualidade do uso do uso dos recursos naturais, a questão da lucratividade e a questão econômica da produção, e, não esquecendo disso, a questão social envolvida. Nesse sentido, nós temos várias formas de tratar a sustentabilidade com relação a esse tripé, que vem levando em consideração aí, né, a interação, né, desses fatores, que a gente chama de dimensões de sustentabilidade. Como eles estão interrelacionados, eles criam subcategorias de avaliação e vamos dizer, tratamento desses conceitos para a realidade, né? A realidade produtiva, não só da aquicultura, como de outros setores produtivos. Então, a partir daí, vários estudos, né, como o CAFE já vinha desenvolvendo desde 2001, Valente vem desenvolvendo e vem tratando do tema também há um bom tempo, né? E Boyd também já trata com relação, principalmente, a relação sustentabilidade ambiental, né? Surgiu
a partir da questão teórica, surgiu o que a gente chama de uso desenvolvida pela ONU, né, que trata de metas estabelecidas com base no conceito da sustentabilidade. Então, a piscicultura, como atividade produtiva, ela envolve muito desses objetivos, que no caso são 17. Questão da erradicação da pobreza, tratamento da fome, uso adequado dos recursos naturais, principalmente da água, e assim por diante. São questões tratadas diretamente e que a piscicultura pode contribuir positivamente para se alcançar esses objetivos. Isso também leva a capacidade do setor se adaptar e se beneficiar positivamente com relação a isso, principalmente com relação à competitividade das empresas e dos produtores, né, dos empreendimentos de produção aquícola de modo geral. Para você ter uma ideia, como eu falei anteriormente, a atividade ela é uma atividade competitiva e que a sociedade civil, atualmente, ela tem se adaptado para observar questões relacionadas à responsabilidade dessas empresas perante a sociedade, né? Então, com relação ao uso, como eu disse anteriormente, o uso adequado dos recursos de uma forma mais responsável. Isso não podemos esquecer também que, com o desenvolvimento dessas metodologias de avaliação da sustentabilidade, né, alguns autores também tratam sobre a influência delas até na produção e os benefícios dela com relação à produção, né? Como a melhoria no controle do processo produtivo, que é muito importante, está diretamente ligado à capacidade de controle econômico, uso adequado dos recursos, que vai impactar diretamente no lucro dessas empresas. A partir disso, surgem os métodos de avaliação da sustentabilidade, né? Os métodos, de acordo com e são utilizados de diferentes formas e com o uso de diferentes metodologias. Mas, basicamente, eles estabelecem que os objetivos, os métodos, no caso, de avaliação da sustentabilidade, levam em consideração os objetivos de utilização desses métodos e os resultados que se pretende alcançar, os critérios de mensuração desenvolvidos para cada um desses objetivos, técnicas e procedimentos de coleta que são mais adequados ou que são mais viáveis para se trabalhar no setor, e os tipos de variáveis que se pretende analisar. Com isso, ao longo dos anos, tem surgido os métodos de avaliação da sustentabilidade, que nós temos aí descrito. Esses são os principais métodos que a literatura coloca, no caso aí, pegada ecológica, painel de sustentabilidade, barômetro de sustentabilidade, análise energética, análise de resiliência, a análise de ciclo de vida e, por fim, um conjunto de indicadores. Cada um deles, segundo os autores, tem suas vantagens e desvantagens. Alguns podem ser utilizados com maior facilidade ou levam a um resultado mais prático, outros não. Tem uma metodologia um pouco mais complexa que envolve outros critérios de avaliação. Nisso, entramos no que um dos indicadores, no que é descrito, né, como um dos indicadores mais importantes, ou que apresenta umas características
que favorecem a utilização, principalmente nesse estudo, né? Que é o uso da metodologia dos indicadores de sustentabilidade, né? E segundo a Bela, em 2007, ele tem algumas funções ou algumas prerrogativas que favorecem 3 critérios ou 3 procedimentos de avaliação, que é a mensuração dos impactos e do uso adequado dos recursos naturais, é um método de avaliação sistêmica e é um método também que tem uma função aí, ou pode ser utilizado para algum grau de certificação ambiental ou certificação de qualidade. Nesse sentido, quais seriam as vantagens dos indicadores? Os indicadores têm algumas vantagens, como a capacidade de ser altamente adaptável à realidade do que se pretende avaliar, né? E a complexidade do estudo que se pretende construir, né? Com relação, principalmente, à questão de coleta dos indicadores, né? A questão de custo ou viabilidade financeira para esse levantamento de informações e assim por diante. É um método também que ele é simplificado, né? Alguns autores apontam que é um dos métodos mais simples de se obter os resultados, para se fazer as comparações e as mensurações, né? E é um método também que tem um potencial ou tem uma capacidade de trabalhar de forma independente entre seus resultados dentro das dimensões que a gente já identificou. A gente já viu. Dimensão ambiental, econômica e social, né? Então, a gente pode trabalhar com um modelo de avaliação de sustentabilidade, considerando somente, se for o caso, somente uma das dimensões. Ou todas, no caso, se for feita a combinação entre elas. Como justificativa desse trabalho, nós temos alguns fatores a se considerar. Atualmente, assim como a piscicultura mundial, a nossa piscicultura regional, né, e a piscicultura brasileira, ela tem crescido também, né, ou ela tem, pelo menos, uma perspectiva de crescimento em relação à demanda mundial, né? Porque nós sabemos que a nossa demanda de mercado interno para o consumo de pescado também é elevada, né? Nós temos algumas características que favorecem esse crescimento, como a disponibilidade de mão de obra, disponibilidade e preço competitivo da mão de obra nacional, né? E o baixo custo das nossas matérias-primas, principalmente com relação a insumos para a fabricação de ração, que no Brasil nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo e temos competitividade para produzir esse grão com custo mais competitivo, né, mais baixo em relação ao resto do mundo. O Amazonas não é diferente. Alguns autores apontam, né, como Oliveira e colaboradores de 2012 e Silva e colaboradores de 2013, que é uma das regiões com maior potencial de crescimento e expansão da atividade em relação às outras regiões do Brasil. Então, o estado ele possui características muito interessantes para a produção do pescado, como grande disponibilidade de água, né? A disponibilidade de água para se produzir o peixe, pescado, espécies com bom potencial de utilização, inclusive uma das espécies mais produzidas no Brasil é o tambaqui, que é uma espécie regional, espaço e também uma mão de obra barata. Apesar disso, o setor não tem, apesar desse potencial de crescimento e as preocupações ambientais, o setor não tem levado em consideração, pelo menos mais recentemente, as preocupações relacionadas à sustentabilidade do setor,
temos algumas pesquisas que envolvem questões econômicas, né, em relação à sustentabilidade econômica, e algumas pesquisas que levam em consideração alguns critérios que envolvem a sustentabilidade, como as boas práticas de manejo e uso adequado de recursos, como a ração, por exemplo. Mas uma pesquisa integrada nesse sentido ainda não está disponível. Então, para a nossa região, né, a avaliação da sustentabilidade da piscicultura com uma espécie regional como o tambaqui, com pesquisas da literatura, ainda não foram encontradas. Pelo menos eu não identifiquei. Né? Então, é uma atividade que tem poucos estudos na área, mas que, com o avanço mundial, né, das preocupações ambientais, é uma questão muito interessante, muito importante para se abordar no momento. Por fim, chegamos aqui na hipótese desse estudo. Né? Então, o trabalho propõe avaliar a questão da intensificação em relação à sustentabilidade e foi estabelecido como H0 da pesquisa, que é a variação nas estratégias de criação relacionadas ao aumento da densidade de estocagem e melhoria da eficiência produtiva do tambaqui em viveiros escavados não afetam a performance de desempenho da sustentabilidade da piscicultura. Então, o que se pretende avaliar é a questão da relação entre o uso adequado dos recursos ambientais, a questão econômica, social também vão ser abordadas, e se elas estão diretamente ligadas positivamente ou negativamente em relação ao aumento da densidade de estocagem, ao aumento da intensificação na produção. Foram estabelecidos como objetivos desse estudo objetivo geral, avaliar o nível de sustentabilidade da piscicultura do tambaqui, praticada em viveiros escavados na região metropolitana de Manaus, através do desempenho de diferentes estratégias de intensificação da produção e métodos de manejo aplicados na criação. Com relação a isso, foram estabelecidos 5 objetivos específicos a descrever. Primeiro, caracterizar os sistemas produtivos da piscicultura do tambaqui em viveiros escavados, de acordo com os diferentes níveis de intensificação utilizados no estado do Amazonas, identificar o grau de eficiência no uso de recursos naturais, a liberação de poluentes e os riscos à biodiversidade em cada sistema de criação, determinar os custos de produção e a viabilidade econômica nos modelos de produção, destacando suas vantagens e desvantagens financeiras, comparar a quantidade de benefícios econômicos e sociais, locais e regionais, gerados à comunidade pelos empreendimentos, e, por fim, obter, pela combinação dos conjuntos de indicadores, um índice geral de sustentabilidade da piscicultura do tambaqui em viveiros escavados, e propor, pelo apontamento de eficiência, soluções e melhorias para a atividade. Agora, explicando a metodologia do estudo, foi selecionado como área de estudo para essa pesquisa a região metropolitana de Manaus, que ela tem algumas características que devem ser observadas com relação à escolha do local, né, da área de estudo. A área, ela compõe aí uma área total, né, uma área somada de cerca de 127 mil quilômetros quadrados, tem uma população de cerca de 2,7 milhões de habitantes, segundo os dados mais recentes do IBGE, e é composta aí por esses municípios, né? 13 municípios, no qual a capital, Manaus, é o maior centro de população, né, concentração populacional, e a questão também um centro financeiro e econômico importante para a região norte. Então, por que da escolha dessa região? Alguns dados já levantados já apontam que é a região que tem a maior concentração de pisciculturas no estado. Então, por questões de facilidade de locomoção,
a própria concentração dos empreendimentos na região influenciam diretamente ou podem favorecer positivamente a coleta dos dados, dos resultados. E essa concentração já foi levantada, e tem algumas pesquisas que mostram, alguns trabalhos, que é com relação à infraestrutura disponível, né, para a produção do pescado na região. Então, se aglutina os empreendimentos na região que tem maior infraestrutura para favorecer a atividade, e também por ser o maior centro consumidor de pescado do estado do Amazonas, que no caso é a capital Manaus. Né, o abastecimento fica facilitado. Para essa pesquisa, serão feitos a metodologia, né, o desenvolvimento da metodologia será feita com base, primeiramente, em uma caracterização da atividade, com base em pesquisa à literatura. No caso, já foi feito esse levantamento, que é basicamente a identificação das características que compõem a produção do pescado para a espécie selecionada para o estudo. Neste caso, é o tambaqui. Então, dados com relação a dispositivos de criação, no caso, os viveiros cavados, porte dos empreendimentos, tipo de método de sistema de produção, né, ou eficiência produtiva, espécie, taxa de estocagem e assim por diante. Com base nisso, e corroborado, logicamente, por alguma literatura, chegou-se a 3 modelos produtivos básicos na região. A literatura já corrobora essas informações. Que é a questão da separação em que a gente chama de modelos produtivos, que basicamente 3 modelos hoje estão disponíveis no estado. Alguns autores consideram 2 modelos, mas dá para se considerar 3, que seriam baixa eficiência produtiva, de média e de alta eficiência produtiva. Então, com base nessa separação, nesses modelos, dá para se buscar as informações nas fontes de dados disponíveis, que no caso é o que foi feito, ou é a etapa metodológica que vem sendo desenvolvida no momento, que é a relação da consulta aos órgãos oficiais ou banco de dados disponíveis para informar os produtores que trabalham dentro desses modelos de produção, né? Então, a consulta é feita institucionalmente junto a órgãos oficiais, né, como o órgão estadual de meio ambiente ou a Secretaria de Produção do Estado, e é feito a obtenção desse banco de dados. A partir daí, é feita a identificação das pisciculturas dentro de cada modelo, né, ou dentro de cada modelo, ou características, no caso, né, característica produtiva. A próxima etapa seria a seleção dos empreendimentos. Primeiramente, é feito uma pré-seleção, né? E o método utilizado seria o método intencional de coleta, que levaria em consideração a análise do perfil, com entrevista direta aos piscicultores, e, a partir daí, verificar, logicamente, a intenção deste em querer participar da pesquisa. Né? Após essas etapas de caracterização, obtenção das informações e seleção dos empreendimentos, vão ser feita a escolha das pisciculturas que irão participar para cada um dos modelos produtivos, que no caso são baixa eficiência, média eficiência e alta eficiência, no qual serão escolhidos 2 empreendimentos para cada sistema ou modelo produtivo, que, como eu falei anteriormente, envolve a escolha com relação à densidade de estocagem ou à capacidade produtiva por área. Né? E, a partir daí, principalmente para as coletas que estão relacionadas à qualidade de informações ou a informações com relação à qualidade ambiental de uso de recursos, serão escolhidos 2 viveiros por empreendimento para ser feito esse levantamento. Uma próxima etapa da pesquisa, com relação à coleta de informações, será a obtenção dos dados para cada uma das dimensões
né, das pisciculturas, das dimensões com relação à sustentabilidade das pisciculturas, que, no caso, a dimensão ambiental, serão obtidos, né, dados de desempenho zootécnico e dados de desempenho ambiental dos empreendimentos, principalmente desempenho zootécnico com relação à produção, produtividade, biomassa, né, consumo de ração, taxa de conversão alimentar, entre outros fatores, e desempenho ambiental com relação ao uso direto dos recursos, ou os principais recursos consumidos por cada um dos empreendimentos. A questão econômica será observada a questão de investimento e custo de produção, no qual será utilizado ou levado em consideração a metodologia desenvolvida por Matsunaga, e a questão social em relação aos piscicultores e aos seus funcionários. São informações coletadas diretamente com as pessoas envolvidas na atividade, no caso, questão de escolaridade, idade, tempo de experiência na atividade e assim por diante, né? Considerando que serão feitos levantamentos de informações sobre informações pessoais dos piscicultores e das pessoas envolvidas no setor, o trabalho ele prevê a obtenção do CEP, da autorização junto ao CEP, Conselho de Ética com Pesquisa com Seres Humanos. E no qual, lógico, no caso já foi autorizado, o trabalho já possui autorização, já está disponível para a autorização para o levantamento das informações e já vem sendo utilizado para a coleta das informações prévias. A metodologia utilizada na análise dos indicadores, com base nos resultados, né, dos indicadores levantados, como eu mostrei anteriormente, vão ser distribuídos de acordo com as 3 dimensões da sustentabilidade, como já explicado na introdução. E para cada um deles, a cada uma das dimensões, nós temos o que a gente chama de atributos, ou princípios de avaliação. Esses princípios já estão bem estabelecidos, já são usados por diversos autores, né, tanto nacional como internacionalmente, em diversas produções científicas. Então, podem ser considerados metodologias bem estabelecidas e bem conceituadas cientificamente, né? Então, autores como Valente já vem desenvolvendo essa metodologia desde 2008, né, e tem trabalhos mais recentes publicados, né? Nunes, 2016, e Boyd também já vem tratando do tema, né? Rodrigues também mais recentemente. E uma conjuntura, né, desses atributos, ela leva ao que a gente chama de aspectos ou critérios de avaliação, nos quais estão inseridos os indicadores. Então, para cada uma das dimensões e seus atributos, nós temos o que a gente chama de critério ou aspectos, que, no caso, para o uso de recursos naturais, nós temos a quantidade de recurso consumido, a eficiência no aproveitamento de recursos, temos informações também que são coletadas com relação ao lançamento de poluentes, no caso, comportamentos dos efluentes e sedimentos, conservação da biodiversidade, que leva em consideração vários fatores que nós inserimos dentro do que a gente chama de vulnerabilidade ecológica, questão de adequação ambiental. Na parte econômica, é feita a avaliação do desempenho econômico das pisciculturas e a taxa de risco, que leva também em consideração outros aspectos, como a experiência do piscicultor, segurança legal institucional, segurança física das infraestruturas e assim por diante. Na questão social, nós temos a relação das práticas trabalhistas, que envolve a geração e manutenção de emprego, qualidade de renda e assim por diante. Responsabilidade social perante a sociedade, com relação à igualdade de oportunidades dos praticantes da atividade. Questão de conflito territorial
relacionado ao uso adequado ou à disputa de recursos naturais, né, que é em relação ao espaço, água e assim por diante, e a governança corporativa, que envolve a conscientização social, a imagem e a promoção da participação dos participantes ou dos envolvidos no setor. Considerando cada um desses aspectos, né, são feitas as escolhas, não, são desenvolvidos, né, são identificados os indicadores que vão compor o método de mensuração desses indicadores, que no caso aí também são bem distribuídos e a literatura também apoia, ela mostra uma coesão com relação aos indicadores mais adequados para serem utilizados nas avaliações. No caso aí, por exemplo, um exemplo que eu vou dar com relação ao uso de recursos, nós temos a questão do uso de espaço, água e energia. Lógico que a metodologia ela coloca outros indicadores, mas esses são, por exemplo, são alguns dos considerados principais ou mais utilizados. Com relação ao lançamento de poluentes, nós temos, por exemplo, nitrogênio e fósforo, e o método de avaliação, no caso, tem a equação de cálculo, né, da mensuração desse indicador, também já está bem estabelecido na literatura. Outros exemplos, né, com relação à conversão a atributo de conservação da biodiversidade, com relação ao aspecto de vulnerabilidade ecológica, também temos os critérios com os indicadores apontando cada uma dessas, vamos dizer, falhas ou informações que vão influenciar no resultado final. Os indicadores econômicos também muito bem estabelecidos na literatura, que envolve a questão do desempenho econômico, por exemplo, lucratividade, relação benefício-custo, valor presente líquido, taxa interna de retorno, entre outros. E a taxa de risco, que também envolve outros critérios, né, com relação ao tempo de experiência na atividade, localização do empreendimento, né, em relação às zonas, áreas especialmente protegidas, manutenção da estabilidade e regulamentação das leis. Também a literatura já desenvolve trabalho nesse sentido. Outros critérios com relação à taxa de risco. E os indicadores os indicadores sociais também muito bem estabelecidos e descritos, né, os principais ou os mais utilizados e que têm um apoio para a utilização da metodologia, que envolve também, como eu disse, a facilidade de obtenção das informações, né, como questão de investimento para a criação de empregos, número de trabalhadores, tempo de trabalho na atividade, cada um desses vai compor a avaliação final. Outros indicadores apontados, né, com relação, por exemplo, a aspectos de saúde e segurança no trabalho, né, ao uso de equipamentos adequados, a existência de risco na utilização de máquinas e equipamentos e assim por diante. Mais indicadores para a obtenção dos resultados sobre os atributos sociais, né, que envolve, por exemplo, responsabilidade social com relação à igualdade de oportunidade, conflito territorial, que leva em consideração o reconhecimento, essa tratativa, né, esse problema relacionado aqui na nossa região, conflito pelo uso de recurso, grau de consumo de produtos locais e assim por diante. Bom, com base nos indicadores, né, e na metodologia de coleta e de análise, nas fórmulas e equações utilizadas, será feito o cálculo dos índices individuais, né? A metodologia estabelece a avaliação individual para cada uma das dimensões, que no caso a dimensão ambiental, econômica e social. Então, pode ser feita a avaliação, pode ser realizada separadamente, como foi mostrado como uma das vantagens dessa metodologia, e uma integração desses resultados, ou um índice geral de sustentabilidade com base na média, né, desses resultados coletados para cada uma das dimensões.
A análise dos resultados será feita por interpretação do desempenho, né, dos valores de desempenho coletados, obtidos na metodologia, e será feita uma análise através de avaliação na forma de gráficos de radar, para cada uma das dimensões e cada um dos atributos e critérios envolvidos na metodologia. Né? Também é uma metodologia bem utilizada e bem estabelecida por Valente. Como resultado parcial desse estudo, já foram feitos o levantamento de algumas informações. Nós temos hoje, como banco de dados selecionado para esse levantamento, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, que é uma instituição que está diretamente ligado, eu acredito também, até ao objetivo desse estudo, né, que é o órgão ambiental responsável por fazer essa avaliação, né, de uso de recursos naturais, impactos ambientais e assim por diante. E é uma instituição que ela tem uma vantagem de ter um banco de dados bem robusto, né? Hoje, o órgão ele tem cerca de 1.382 pisciculturas registradas, né, no seu banco de dados. E desse banco de dados, dá para se levantar, ou no caso foi feito o levantamento, dos empreendimentos que têm a característica adequada, ou as características foram estabelecidas como adequadas para a coleta das amostras, no caso das pisciculturas que tem o perfil para ser utilizado no estudo. Então, o banco de dados ele tem informações que, inclusive, vão colaborar diretamente com a coleta de parte desses indicadores, que foi mostrado aí anteriormente. Questão de infraestrutura, localização dos empreendimentos, uso de água, né, uso de insumos, também são bem descritos. Os empreendimentos eles são obrigados a mandar um projeto executivo, um projeto técnico, para avaliação do órgão ambiental, e o órgão ambiental avalia 100% dos empreendimentos que submetem ou que se submetem ao licenciamento. Né? Dados de controle de produção, as espécies utilizadas. O órgão tem, inclusive, informações sobre conflitos territoriais, que é o órgão que trata da questão de penalizações e denúncias com relação a conflitos. Por exemplo, conflito de introdução de empreendimentos em unidade de conservação, terras indígenas, multas por denúncias relacionadas ao mau uso de recursos naturais, como a água, por exemplo, e assim por diante. Com base no banco de dados e pela instituição já ter informações de localização de cada um dos empreendimentos, uma das vantagens também que foi levantado, já foi identificado as pisciculturas que têm o potencial de uso para o empreendimento. Nesse mapa aí pode ser visualizado os pontos ou os locais que têm empreendimentos com potencial para uso nesse estudo, né, para envolvimento desses piscicultores nesse trabalho. Foi identificado um total de 61 empreendimentos na região metropolitana de Manaus, né, aí distribuído entre os municípios. E fazendo a distribuição deles para cada uma das categorias de eficiência produtiva, né, que foi estabelecida como metodologia, nós temos 18 empreendimentos considerados de baixo potencial produtivo para uso na atividade, 5 empreendimentos de médio potencial de eficiência produtiva e 3 empreendimentos com alto potencial de eficiência produtiva. Somando tudo, nós temos um total de 28 empreendimentos que podem ser utilizados, né, ou que têm, são favoráveis, né, para se chegar aos resultados que se pretende alcançar, né, principalmente com relação à tratativa com os piscicultores, verificar a possibilidade deles participar da pesquisa. Nesse sentido, já foram feitos
vamos dizer, um relacionamento inicial, né, uma conversa inicial com os produtores, né, e foram obtidos, lógico, algumas informações que também estão disponibilizados, né, no banco de dados da instituição selecionada para coleta, né, e foram levantadas informações com relação à condição de acesso às propriedades. No caso, já foram feitos levantamentos dos psicultores que têm interesse ou podem colaborar com a pesquisa, e dados dessas pisciculturas também já foram levantados, com relação às características de manejo, principalmente, que já foram corroboradas para identificar onde esse empreendimento se encaixa dentro de cada um dos modelos de produção que são desenvolvidos no estado do Amazonas. E, logicamente, alguns dados pessoais também já foram coletados. Hoje, atualmente, cerca de 12 empreendimentos já estão aptos ou já se proporam, né, ou se comprometeram em participar da pesquisa, né, sendo que, lógico, vai ser feito posteriormente a seleção final desses empreendimentos. E é isso. Essa é alguma das literaturas, essas são algumas das literaturas utilizadas nesse estudo. Aqui, este é o cronograma proposto de posição, que vem sendo cumprido. Agradeço à banca, agradeço também ao programa de pós-graduação e à Universidade do Amazonas, à FAPEAM, que estamos com um projeto aprovado para iniciarmos as coletas de nossos dados, e agradeço também a quem está participando da apresentação, e me disponibilizo, fico aberto aí às arguições da banca. Muito obrigado.